E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Léo Cesário, fundador do Família de Rua, marido da Leide e pai do Lucas, para falar sobre paternidade nessa desconstrução do machismo. Léo, me conta mais disso. Ei, Paula, boa tarde, obrigado pelo convite. Alô, pessoal que está assistindo a gente, vamos trocar ideias sobre esse assunto tão necessário, né? Léo, me conta um pouquinho, quem é o Léo Cesário? Bem, assim, sou talvez muitos. Sou pai, né? Estou aqui conversando com você principalmente por isso. Sou pai, tenho um filho de 7 anos. Sou produtor cultural, realizo um movimento que envolve as periferias do Brasil inteiro, a partir das batalhas de rima improvisada. Sou designer, sou diretor criativo, já fiz um bocado de coisa dentro desse campo da arte, da cultura, da publicidade. Estou aí aprendendo, né, a ser uma pessoa nova todo dia, né? Porque a gente vem de uma sociedade, de um processo educacional assim muito padronizado e muito retrógrado já, né? Já muito ultrapassado, e a gente tem essa necessidade de se renovar todo dia, né? É verdade. Me conta um pouquinho, como é que foi o Léo quando descobriu que ia ser pai? Eu acho que tinha um alinhamento astral já para poder isso acontecer, porque eu conheci a Leide, minha companheira, inclusive num movimento de ocupação de um espaço público, lutando por questões políticas da cidade. E eu não a conhecia, foi a primeira vez que a vi, nunca tinha visto ela em nenhum movimento, em nenhum evento, nada. E a gente teve umas 2 semanas assim muito intensas entre nós. E eu tinha uma viagem já programada para fazer, onde minha mãe estava morando, no Nordeste, e ia visitá-la, ficar lá um período de mais ou menos 25 dias, alguma coisa assim. E essa viagem já estava com uma energia muito incrível, estava tudo muito bom, assim. Eu estava me sentindo muito feliz, muito bem com tudo, assim, apesar de várias questões que eu estava vivendo naquele momento, eu estava me sentindo bem, até acho que comigo mesmo, assim, com o momento que eu estava enquanto indivíduo, sabe? E aí, poucos dias antes de voltar para casa, a mãe já começou a sinalizar algumas coisas, assim, né? Ela não falou exatamente o que que era, mas ela já começou a sinalizar algumas coisas. Tava meio enjoada, passando mal, inclusive, assim, Ela curioso que foi não com passou você pela para essa nossa. viagem. Ela foi com Não, você. ela ficou em Belo Ela Horizonte, a foi em gente Belo ficava Horizonte. se falando distante, à distância. A gente teve uma média de 2 semanas juntos, aí eu viajei, fiquei 20 dias só por telefone com ela, todos os dias, conversando e tal. E tava uma vibe muito boa entre nós. A gente nem tava falando sobre nada específico de namoro ou de ficar junto. Era uma paixão que estava acontecendo naquele momento ali. E aí nos últimos dias a gente estava super compartilhando os nossos momentos. A gente estava passando mais de hora no telefone, falando de tudo que a gente estava fazendo, dividindo e tal, as experiências. E aí nas últimas semanas ela começou a falar de que tinha passado mal na rua e tal, não sei o quê, que queria conversar comigo. A gente precisava conversar, mas quis esperar eu chegar aqui e tudo mais. E Você aí quando eu imaginava assim, cheguei, você tinha um plano assim, não, eu penso em ser pai com 35, você tinha isso, você pensava nesse assunto ou foi uma coisa que aconteceu? Eu sei que foi de repente, né? Mas assim, eu, você pensava que você queria ser pai, você pensava em ser pai, ou isso não fazia parte dos seus planos? eu sempre tive vontade de ter filho, mas não era uma coisa planejada, né? Não tinha assim, aos meus tais anos eu quero ser pai, ou agora que estou junto com a pessoa X vou planejar ser pai, sabe? Eu tive poucas relações e relações longas, e em nenhuma delas assim a gente Falou ficou sobre isso. falando de paternidade, até porque, assim, né, do lugar de onde eu venho, a gente, né, desse lugar, dessa liberdade urbana, digamos assim, a gente quer explorar essa liberdade o máximo, né? Ter Claro, filhos é perder a individualidade, né? é, Total. com certeza. Então eu tinha vontade, mas não sabia se teria ou quando, sabe? Bacana. Ô, Léo, eu vou voltar um pouquinho do movimento que você falou, né, da questão dos duelos. Eu assisti alguns vídeos, fiquei encantada, assim, realmente.
a gente não tem noção, né, das coisas que acontecem na cidade, assim, a gente não tem uma oportunidade de ter tanta publicidade em cima dessa diversidade cultural, né? E me chamou Uhum. muita atenção duas coisas. Primeiro, ter mulher no hip hop, me surpreendeu. Segundo, que eu fiquei refletindo como é que a rede social, de uma forma geral, ela dá a possibilidade da pessoa experimentar outras experiências culturais que ela se identifica. É uma diversidade que não é imposta pela mídia, né, por nada. Ela consegue encontrar grupos, né, que eu falo assim, são grupos de identificação, né? Eu percebi muito isso nos vídeos, como é que as pessoas vibram aquilo ali, né? Eu falo que é uma, não posso usar a palavra seita, mas é uma coisa assim de sensacional, a pessoa, aquilo ela se identifica, aquilo é uma paixão, né? É o futebol de uma galera, é o hip hop para Exato. outras, né? Eu senti essa paixão nos vídeos, então eu me surpreendi, é um universo muito completamente novo, assim, nunca tive a oportunidade, mas fiquei pensando nisso. Vocês ocupam um principal cartão postal de Belo Horizonte, né? O Viaduto. Sim. E como é que, por exemplo, eu morei fora, né? Eu morei em Portugal. E eu tinha essa sensação de pertencer à cidade fora do meu país. Porque quando você está fora, você anda a pé mais, você anda de transporte público, você quer conhecer as portinhas, né? E eu pensava muito nisso, nossa, eu acho que o Brasil não tem isso. E quando eu voltei com um olhar diferente de explorar a cidade. E comecei a perceber como é que Belo Horizonte tinha várias coisas que a gente não sabia que acontecia. Então, assistindo seus vídeos, eu queria te parabenizar por isso, que eu senti isso. E queria que você falasse um pouquinho também dessa entrada de mulheres nesse movimento, que aparentemente também é um pouco masculino, né? Pelo menos no conceito do machismo, né? Pois é, curioso, assim, né? Você se surpreender de ter mulheres, não é nem curioso, na verdade, é até comum você se surpreender de ter mulheres no movimento, porque, e aí eu pontuo como observação, né? Não deveria ser uma É, curiosidade ou algo que te gera qualquer tipo de surpresa, beleza, né? porque não existem espaços masculinos e espaços femininos, né? A gente que institui esses espaços como masculinos e femininos. E, E foi de fato, um assim, pré-julgamento, como é que o machismo também está enraizado nas próprias mulheres, né? Porque eu achei mas sensacional, mas eu acho que talvez mais mulheres gostariam de participar e não estão lá, né? eu acho que o que a gente consegue aprender com essas experiências é que esses ambientes, eles não são ambientes convidativos para as mulheres. Então, assim, o machismo não está nas mulheres, o machismo está em nós mesmos, homens, e que vamos replicando esses comportamentos em que vai transformando esses ambientes em ambientes masculinos, porque a gente cria uma atmosfera ali dentro onde a mulher não se sente confortável, né? Algumas piadas, por exemplo, masculinas que são feitas podem ser o suficiente para poder acabar com a moral, com a autoestima de uma mulher. Então, se o ambiente não é tão convidativo, obviamente as mulheres não vão estar lá, né? Elas vão sofrer o impacto do machismo e não vão estar lá. O hip hop ele tem uma herança machista muito forte mesmo, talvez até mais do que na própria sociedade, porque o hip hop ele tem um certo código de conduta masculina, em que se a pessoa, por exemplo, se eu encontro um cara e ele está acompanhado de uma mulher, normalmente eu vou evitar olhar para essa mulher, sabe? Eu vou conversar com o cara e vou ignorá-la completamente. Por quê? Porque ela é a companheira dele, sabe? Tipo, eu não tenho uma relação com ela, então é uma coisa meio Você também não instituída, convida né? ela para conversa, né? É uma coisa que É o uma coisa machismo enraizou. instituída, vem mudando, obviamente, né? À medida que a gente vai aprendendo a lidar com isso e à medida que as próprias mulheres também falam, oi, tudo bem? Eu tô aqui, sabe? Por exemplo, várias companheiras minhas já fizeram essa observação, tipo, poxa, o cara veio aqui, te cumprimentou, nem falou nada comigo. É. Então, existe um certo código macho, assim, dentro do másculo, dentro do ambiente que cria essas barreiras, mas isso vem se desconstruindo e as novas gerações, inclusive, vem mudando muito esses paradigmas, assim, né? Tipo, a gente vê uma turma nova, por exemplo, que se permite abraçar, beijar, falar que ama o amigo, o colega e tal.
sei lá, duas décadas atrás, uma década atrás, talvez, era só cara fechada e ranço, sabe? Então, hoje isso vem sendo mudado, mas a gente ainda tem um ambiente muito pouco favorável para as mulheres se sentirem confortáveis de estar ali, para além de ser companheira de alguém, para protagonizar também, sabe? E aí a gente vem trabalhando isso, até mesmo pela própria cobrança das mulheres, né? Tipo, pô, não dá para ser assim, precisa mudar para assado, vocês não podem tratar a gente dessa forma, esse tipo de fala aqui não é legal. Então, assim, a gente vem trabalhando minimamente essas questões. Então, por exemplo, na competição que a gente faz nacional, né, que é o duelo de MCs nacional, a gente tem critérios de acesso à competição que dão prioridade para mulheres e LGBTQIA+. Então, a gente tenta fazer um recorte para ter ali algum tipo de ação afirmativa que faça com que essas pessoas se sintam confortáveis, para além de dar uma vaga para elas, né? Além de dar o espaço, a gente também tá discutindo e tentando trabalhar formas de criar esses ambientes que acolhem essas pessoas, sabe? Legal, né? Então, a proposta é que a gente diminua esse impacto e de que a gente tenha cada vez mais mulheres nessas competições, nesses espaços, pessoas trans, né, comunidade LGBTQIA+, e a gente tem bastante hoje. A gente tem agora, acabou de ter uma classificada para uma final nacional de uma competição que é recente no Brasil. A gente acabou de ter uma paraibana classificada para essa final. Ela foi campeã lá em Salvador. A gente tem um dos maiores nomes no freestyle hoje, um MC trans. Então, assim, essa coisa Eu está acho que eu vi mudando. foto. Legal demais. Tava super à Essa, vontade, né? Isso é muito bacana, essa inclusão, né? exatamente. É isso, assim. Essa nova juventude, essa nova geração que forma essa nova Ajuda, né? plateia. Eu acho que não é só de homens, tantas mulheres, homens, trans, as pessoas estão se é, ajudando a entender os limites, a fazer essas desconstruções, né, Léo? Não é Ainda é um ambiente que não é, né? A gente precisa favorável. falar do nosso lugar de conforto, que, né, nós não passamos por essas questões, você sim, enquanto mulher, mas, né, nesses ambientes onde essas pessoas trans e principalmente pretas lidam com várias questões sociopolíticas, a gente sabe que os desafios são enormes. Desde a hora que sai de dentro de casa até a hora que volta, né? É isso Não é mesmo. só ali, Nossa, naquela roda. Então, assim, é muito complexo. Eu assim, né, narrando rapidamente um fato assim de uma MC que chegava atrasado quase todas as vezes chegava atrasada quase todas as vezes na hora da batalha e não conseguia se inscrever, perdia a inscrição. Uma certa vez ela desabou e começou a chorar e falar que, tipo, poxa, é foda, sabe? Ser mãe é complicado, tipo, né? Tava até agora cuidando da minha filha e não conseguia sair. Então, assim, o desafio da mulher nesse caso é muito mais complexo do que do homem. O não, próprio, o próprio fato da família permitir a mulher sair ou o homem, já, né? A diferença entre a mulher e o homem nesse caso já diz muito sobre quem vai estar ali naquele lugar, sabe? é verdade, Léo. E isso que você está falando, quando eu te perguntei, né, como é que você se descobriu pai ali, quando descobriu que a Leite estava grávida, né, e que você ia ter o Lucas, me parece que você começou uma busca, né? Você parou ali e falou, opa, vem uma mega responsabilidade aqui pela frente, eu preciso me preparar, que também é uma coisa um pouco atípica, né? Tá cada vez, assim como as outras conversas, esses assuntos precisam ser falados, quanto mais falados, mais as pessoas se desconstroem certos preconceitos, mas você passou por uma trajetória um pouco diferente da grande maioria. Então, conta um pouquinho para a gente. Descobriu que o Lucas vinha caminho aí, como é que foi seu sentimento e as suas ações em relação a isso, né? Uhum. Eu acho que isso, de certa forma, está ligado à minha personalidade, assim, a forma como a qual eu lido com as coisas, né? Como que eu encaro e como que eu me disponho para as coisas. Então, eu normalmente eu tendo a sempre
fazer, né, uma limonada com o limão que a vida dá, né. E aí, a partir do momento que eu soube que eu ia ser pai, eu já me coloquei à disposição para vivenciar essa experiência 100%, ao máximo, assim, eu queria mergulhar de cabeça, eu queria estar presente. E aí é natural, assim, de começar a buscar informação, de querer saber tudo. Eu sou muito curioso e eu quero ir a fundo nas coisas que me interessam, sabe. Então eu passei a me conectar com pontos de informação que me trazia conhecimento. Então, agora talvez eu não vá lembrar muito, assim, porque, né, com os anos a gente vai meio que desapegando Mas também, me assim, parece que você foi dessas. buscar também informação no Paizinho Vírgula, né, que é um pai Paizinho vírgula, mãe cientista, acho que é mãe cientista. Assim, comecei a seguir inúmeras fontes de informação e estudar, e as coisas que eu ouvia, eu ia pesquisar sobre o que era, como que funciona, eu procurar entender sobre a gestação, como que eu posso, lidar com isso da melhor forma para ajudar minha companheira, sobre parto. E assim, eu queria fazer tudo da forma mais humana possível. E aí vem a ideia do parto humanizado, então eu queria saber tudo sobre parto humanizado. Eu fui em todos os pré-natais, eu fui em todas as vacinas, eu fui visitar o hospital, eu fiz tudo, porque, tipo, era a experiência que eu queria viver, sabe? E não era nem pela mãe, assim, sabe? Talvez seja até ruim eu falar isso, não sei, mas assim, não era pela mãe, era não, por mas mim, é por sabe? você, é pelo papel que É, você ocupa. Você entendeu que é, você tinha um papel ali nessa nova passo que vocês estavam dando, né? Isso aqui a não, e gente eu não estava queria perder, sabe? Não queria perder momento nenhum, não queria de bacana, forma alguma. bacana demais. E hoje parece que a sua rotina de cuidados com o Lucas também é um pouco fora da curva, né, Léo? Conta um pouquinho para a gente dessa proporção aí. Então, felizmente, né, as minhas escolhas profissionais, elas me permitem trabalhar remotamente. Obviamente que não é o melhor panorama, não só trabalhar remotamente, como também as escolhas profissionais que eu fiz não são os melhores panoramas, diante de um mundo capitalista, mas, me permitiu estar presente na vida dele de fato, assim, né, porque também, assim, não adiantaria ser um pai presente e trabalhando, sei lá, 10 horas fora, né, também não ia ter essa oportunidade de estar junto. E quando a Lady engravidou, ela estava fazendo o curso de veterinária na UFMG, e eu falei com ela: "Poxa, vamos morar perto da UFMG para você continuar estudando e eu cuidar do Lucas, eu vou ficar por conta". Então eu me dispus a ficar por conta. Eu, né, no começo, enquanto ele ainda era muito pequeno, precisava amamentar junto a ela o tempo todo. Eu ia com ele para a faculdade e trabalhava do computador de lá, inclusive trabalhava com Douglas na época. E à medida que ele foi descolando um pouco mais dela, né, tendo mais espaço entre as mamadas e tal, aí eu fui ficando com ele em casa e trabalhando em casa e cuidando dele. Eu, quando E soube da sua história, eu fiquei sabendo que tem vídeos de você com o Luca no, no, não no Bebê Conforto, gente, fugiu o nome, no Sling, apresentando, né? Você tem vídeo, não, ele foto tá disso? no colo mesmo, No colo? tem foto, não tá Você no tem sling não, foto mas ele tá disso? dormindo comigo, assim, Ai, que tem. delícia! Apresentando, né, o duelo, né? Exatamente. Na Você verdade, a manda gente estava foto, fazendo hein? um show. Ai, que A legal. gente lançou um disco em 2015. Ele estava com 1 ano e meio, mais ou menos. Ai, que E aí eu gracinha. tinha que levar, a maioria das vezes ele precisava estar comigo. Tinha que levar, e é isso. Até hoje é assim, tem que fazer uma reunião. Ontem mesmo passou o dia inteiro comigo. Ontem a escola dele estava em greve, não teve aula. A gente saiu de casa às 8 horas da manhã e voltamos às 8 da noite. Ficou o dia inteiro no trabalho. Seu parceiraço, né? Isso é bom que você É. acha, consegue ver claramente os benefícios dessa parceria, assim, tanto entre você e Leite quanto você com seu filho. Você percebe um vínculo talvez diferenciado para essa dedicação que você teve com ele? É difícil dizer, assim, porque talvez é algo que a gente vai poder medir no futuro mesmo, sabe? Porque, assim,
ele é muito carinhoso, a gente sabe que essa presença e o cuidado impacta no comportamento, mas tem crianças que os pais não estão com essa mesma presença e que tem esse tipo de comportamento também. Agora, o Lucas, ele, né, tem uma criação muito mais desconstruída, porque a mãe dele é feminista, eu convivo com uma diversidade muito grande, né? A gente tem pessoa que é LGBTQIA+, dentro da família, e o convívio dele também é muito diverso. A mãe dele faz parte do movimento Vogue, então, assim, é a comunidade LGBTQIA+, em peso nesse movimento. Ele já conhece, já entende o que é, né, um menino, uma menina que nasceu, né, biologicamente de uma forma e hoje se reconhece de outra. Ele super respeita e já tem uma visão de mundo diferente em relação a essas questões, assim. Talvez ele Bastante politizado. tem que passar por essa desconstrução que a minha geração está passando e as anteriores. Talvez ele já vá tratar isso com naturalidade. Sim, na verdade eu vejo assim, né, quando algumas vezes se tocou em assunto de sexualidade que envolve falar de crianças, eu costumo dizer que, tipo assim, eu acho que é tão desnecessário discutir a sexualidade desses meninos, porque a gente não tem nem noção de como eles vão lidar com a sexualidade daqui 20 anos. Né? Ele está com 7, daqui 15 anos, essa geração vai lidar com a sexualidade como? Não é igual eu lidei. Com né? Ô, Léo, Não é como a gente lida hoje. Na verdade, a pergunta que eu queria fazer agora é qual você acha que é o papel do homem, né, nessa desconstrução do machismo? Porque a gente vê muito, principalmente agora que você falou que sua esposa é feminista, né? Essa bandeira, essa mostrar as diferenças, mostrar que não pode ser assim, que a gente tem um lugar de fala, que algumas coisas parecem que são normais, mas que não são, né? Que precisam ser discutidas. Qual você acha que é o papel do homem nessa desconstrução, né? Bem, o papel do homem primeiro é escutar, né? Primeiro passo, o papel do homem é saber escutar, porque é aí que mora, por exemplo, a dificuldade das mulheres falarem com os homens, né? Se os homens não estão dispostos a escutar, qualquer coisa que a mulher falar vai existir um porém. Ah, mas você está vendo assim, ah, mas você está pensando assado, ah, mas não sei o quê. Então, acho que ouvir, internalizar e se colocar no lugar, ter empatia, é o primeiro passo, assim, né? Para a gente poder entender qual que é o nosso lugar diante disso. E aí, a partir disso, fazer essa busca de mudança mínima, porque assim, não é fácil. Não é fácil. A gente cresceu educado para ser assim. A sociedade educou o homem para poder a mulher ser subordinada ao homem. Né, a própria religião, inclusive, conduz as relações humanas para esse lugar. Então, assim, não basta assim a gente ter essa ciência, ter essa empatia, se a gente não fizer um trabalho diário, constante, de observação, de autoobservação e tentativa e erro, né, o tempo todo, porque é isso que eu estava falando, a gente já tem essa cultura machista tão enraizada que às vezes é difícil até de visualizar, de entender onde mora o machismo, que a gente está exercendo um papel opressor. Enxergar, porque é uma coisa tão comum, assim, né? Tão natural, Exato. que não... E ela está muito nos detalhes, sabe? Detalhes, E então assim é buscar se informar, não é esperar que as mulheres nos ensinem, né? Não esperar que as mulheres nos traga essas informações. É buscar igual eu fiz quando eu queria ser pai, eu buscar ser um homem desconstruído também, sabe? Estudar e pôr em prática. Põe em prática todo Léo, dia, no mínimo detalhe. isso aí. Ô, Léo, e como é que você, quando você conversa com outros pais, o que você sente quando você troca ideias sobre esse assunto, sobre paternidade com outros pais, outros amigos seus que são pais no momento?
Ah, é difícil, né? Tipo assim, são poucas as pessoas que exercem essa paternidade integral, assim. Mesmo pais que convivem com os filhos. E aí a forma de, de paternar dessas pessoas também, assim, né? Lógico que não cabe ficar julgando como que as pessoas lidam. Só quem é pai, quem é mãe sabe que é difícil. Muitas vezes a gente é, tem alguma atitude que a gente depois se arrepende amargamente de ter tido, que a gente preferia A ter gente feito fala que nasce uma diferente. mãe, nasce a culpa, né? Eu acho que também nasce o pai, nasce a culpa, né? É pouco falado, Total, mas a gente acerta e erra o tempo todo, essa que é a verdade. exatamente. Mas as Então, pessoas assim, que se né? surpreendem com a sua postura, com o Lucas, te perguntam, recorrem a você, assim, às vezes para É ficar mais. a minha forma de lidar com o Lucas é muito intensa, assim, sabe? Eu quero que ele esteja comigo o tempo todo, entende? Óbvio que eu tenho meu lugar de individualidade que eu tenho tentado trabalhar agora, né? Depois que ele já está com mais idade, já está com 7 anos, eu tento trabalhar esse lugar de individualidade minha e também minha com a mãe dele, que é super importante e é difícil, né? Nesses primeiros 7 anos a gente praticamente anulou assim nossa relação afetiva de casal. Eu tento buscar isso, mas ao mesmo tempo eu quero que ele tenha boas experiências. E eu sei que ele estando junto comigo, ele vai ter boas experiências, porque eu sou muito envolvido com a diversidade, igual eu falei, na mesma hora que eu estou num ambiente comum a mim, de pessoas brancas e falando de negócios, de trabalho, eu estou debaixo do viaduto com pessoas diversas, de gênero, de raça, de cor, de credo, e estamos ali em comunhão. E na mesma hora que ele está comigo num evento que é de skate, que é uma comunidade que pensa de um jeito, ele está num evento que é de dança, que é outra comunidade que pensa de outro jeito, Não, no mas outro momento ele está com a que mãe numa bagagem, outra que comunidade que riqueza que pensa ele tem, né? completamente diferente. Mas isso é uma bagagem, uma mochila que você está colocando nas costas dele de experiência, assim, é imensurável, não tem valor, né? A verdade é essa. O que a gente É, pode proporcionar entre esses acertos e erros, né, Léo, são as experiências, assim. Léo, muito bacana essa sua história aí, né? Das possibilidades que você proporciona aí para o Lucas. Não sei se você parou no Lucas ou se você pretende também ter mais, né? Mas é realmente uma missão muito complexa. Tem pessoas que dizem que ela é uma missão impossível. Mas eu acho que a gente, mesmo com acertos e erros, a gente tende a fazer com amor, né? Eu falo sempre assim, os pais fazem sempre o melhor que podem fazer. Mas quando as pessoas se preocupam, por exemplo, quando você falou, às vezes pode ser que a gente faça alguma coisa e depois vai se arrepender ou sentir culpa. Só de você ter sentido culpa, você já está refletindo sobre aquilo, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Da gente sempre se questionar mesmo. Faz parte, sim. a culpa nasce junto ali com a criança, né? Eu falo que já sai da sala de parto. Léo, mas assim, de uma forma geral, assim, né? Um resumo, o que para o Léo cesáreo é paternidade, não maternidade, é paternidade. Não, em resumo mesmo, eu vou resumir em uma palavra. Eu acho que paternidade é responsabilidade. É isso. É responsabilidade porque, para além de qualquer outra questão afetiva, enfim, a responsabilidade é primordial. Se você tiver responsabilidade com o ser com o qual você deve ter responsabilidade com ele, todo o resto vai vir junto, né? É verdade. Eu acrescentaria uma segunda palavra que eu acho que anda junto com essa responsabilidade, ou talvez seja parte dela, que é a participação, né? Porque você só Sim. vai fazer esse caminho de acerto e erro que a gente estava falando aqui se você estiver lá, né? Tentando É por isso que eu falo que eu acho que o primeiro caminho é a responsabilidade, porque se você tiver responsabilidade. responsabilidade, você Você vai participa. participar. E foi isso que me despertou, assim, eu sou responsável por isso, e como que eu vou me envolver com isso, sabe? Qual que é a minha parcela de responsabilidade com isso? Léo, Essa nova empreitada de vida. com certeza. Léo, e o que que você compartilharia com outros homens, principalmente sobre essa paternidade? Se você pudesse hoje dar uma dica do Léo, se é que a gente pode. Isso não precisa resumir, não, tá, Léo? Porque isso aí
Mas, assim, brincadeiras à parte, o que você, né, se você pudesse, para alguém que soube agora que vai ser pai, por exemplo, o que você falaria para essa pessoa? Talvez uma coisa que eu gostaria de ter feito melhor era exercitar mais a comunicação não violenta, sabe? Porque a gente, talvez, eu acredito que você passou por isso. Quando a Sim. gente vai para a fantasia da paternidade, da maternidade, a gente fala: meu filho não vai comer açúcar, não vai tomar refrigerante, vai ser saudável, vai fazer introdução alimentar com BLW, não sei o que, mas na prática, né, tudo se configura muito diferente, né, não é tão simples assim. Eu gostaria mais para evitar uma comunicação violenta, sabe? Porque por mais que a gente tenha esse entendimento e essa postura, no dia a dia, no estresse, né, na pressão, a gente acaba sendo violento. É E verdade. assim, uma coisa que eu não faço, que meu pai fez muito comigo, é bater. Eu não bato, mas muitas vezes eu sou violento com palavras ou com gestos, com formas de Porque é um pouco reagir. da forma como você também foi educado. Fica um pouco. Eu também, não, eu levei chinelo, E né? tem uma coisa que eu não acho, tem uma questão que agora que eu estou sendo pai, eu vou conseguindo compreender melhor algumas coisas, sabe? Porque assim, manter esse equilíbrio emocional para não ir para a via de violência física é muito complexo. E aí Você assim, precisa passar pelo processo de maturidade, né? eu não estou nem justificando casos absurdos, mas começa a se tornar até compreensível por que a pessoa chega no nível que chega. É. Porque, de fato, a paternidade, a maternidade, lidar como uma criança, tem alguns momentos que são muito extremos e que testa muito assim, né, o nosso emocional. E E se a a gente gente tem que não estar tiver sempre tentando lembrar que equilibrado, são crianças em formação, né? Que se a gente não tem controle emocional, a gente exige controle emocional delas. Esse é o meu grande dilema também. Eu vivo caindo nesse erro, né? E paro para refletir e vem a culpa, porque eu sempre penso assim, gente, mas ela só tem 3, só tem 4, só tem 5 anos. E a gente exige justamente pelo cansaço e pelo estresse, por tudo, que aquilo não é cruel, como eu te falo, mas que aquilo não te incomode. Mas é uma criança, né? O que é é, incômodo para você é a manifestação dela. Isso é eu realmente, eu aprendi, acho um grande desafio isso, Léo. Eu também acho que eu aprendi que maior parte dos casos em que o clima se aquece é porque nós adultos não estamos dando conta de lidar com aquele momento da criança. isso Porque mesmo. aquele momento da criança é natural, ela está de alguma forma querendo Pensando. sinalizar algo, comunicar, às vezes não consegue comunicar uma emoção de uma forma, comunica de outra, e se a gente não está Atento. equilibrado emocionalmente para lidar com isso, a gente estressa, né? É complicado. Então, assim, né, trabalhar, exercitar a empatia e a não violência verbal e física e buscar tentar criar um modo de vida que você possa estar mais presente mesmo. Eu sei que não é fácil, todo mundo precisa trabalhar, mas eu fiz escolhas que não foram as melhores economicamente falando, mas se amanhã eu morrer, eu já vivi tudo que eu precisava viver com meu filho até aqui, entendeu? Até aqui, a gente viveu grandes momentos juntos e só tenho, assim, saldo positivo até agora. Então, assim, Bacana demais, Léo. se ele, por exemplo, for embora hoje, né, que é uma possibilidade, se ele for embora hoje, eu sei que eu estive com ele enquanto ele esteve aqui, sabe? Então, isso não tem nada que vá mudar, que vá me furtar isso, sabe? Tipo, isso É é o meu tempo. já. O tempo é a riqueza, né? O tempo é a riqueza que é imensurável, né? E que não volta. É a única coisa que é escassa, que vai, né? Eu sou Legal. um ser humano em desconstrução, tem temas que vêm para a pauta, às vezes, né? O Douglas é que guia ali da torre o nosso canal, e que eu falo para ele, Douglas, eu queria muito falar, muito. Deixa eu tentar gravar de novo. Eu falei assim, Douglas, eu não estou preparada, porque qualquer coisa que eu falar, eu não estou falando conhecimento, e eu tenho muito medo de ofender. Ele falou, Paulo, mas é importante você falar.
não tem problema, deixa para o outro ano. Eu falei assim, nossa, eu converso muito com ele, eu estou aprendendo muito. Eu acho que isso é a maior riqueza dessa experiência que eu estou vivendo agora. É a que legal. possibilidade de aprender coisas que, se não fosse pelo Me Conta, eu não teria acesso, né? Então, eu também estou sempre em desconstrução. Teve um dia que eu falei com o Douglas, ok, Douglas, esse assunto eu vou tentar não gravar mais e vou estudar a respeito, porque eu acho que é isso, a gente precisa realmente calçar o sapato do outro, entender todos os lados. É engraçado falar isso e até, às vezes, as pessoas olham com um certo arrepio, mas, por exemplo, eu sofri preconceito quando eu morei fora por ser alta, loura e branca. Eu sofri o preconceito, que eles falam que não existe, não, preconceito reverso, mas eu nunca imaginei que eu fosse passar isso, porque eu sei que eu tenho um privilégio, justamente pela minha imagem, mas quando eu estava fora, brasileira, alta, loura, eu era o quê? Né? Então, eu fui extremamente julgada, né? A forma com que as pessoas falavam comigo, eu vi que tinha uma certa malícia ali, e eu nunca imaginei viver isso, sair da minha zona de conforto, né? E eu acho que essa nossa conversa é isso, né? Eu quero que as pessoas, principalmente os pais, né, nesse tema, parem para pensar que é preciso buscar formação, né, Léo? Total. Acho que para tudo na vida, né? Da mesma forma que quando a gente quer um emprego, a gente se prepara para ele, né? A gente tem que se preparar para as outras coisas Que também. emprego essa paternidade e maternidade, hein? Que Sem emprego, remuneração, sem só tem remuneração. custos. Mas tem um pagamento, que é o amor que vem depois, cavalar, né? Tudo de bom. Não, é bom demais. É uma experiência que é necessária, eu acho. Eu acho que o ser humano passar pela vida sem viver essa experiência, talvez é um espaço que não se preenche com nada, na verdade. Ô, Léo, mas eu falo que eu acho que os filhos vêm para nos evoluir. Eu tenho esse pensamento, porque por causa dessas situações, igual você falou, eu tenho que estar o tempo todo me questionando e pensando que eu tenho que melhorar para educar, para dar exemplo, que eu tenho que evoluir para depois dar conta desse papel. E junto, né? Porque não dá tempo de esperar eu evoluir para depois. Então, eu acho mas eu não acho que é para todo mundo, de verdade. Eu não acho que é todo mundo que deve passar por isso. Hoje eu super respeito as pessoas que falam assim, não, Deus me livre, não quero ter. Graças a Deus que a pessoa tem essa consciência também, porque tem muita gente que fica, né? Existe uma pressão também social que acaba que... A gente tem que ter um pouco de tranquilidade também, sim, para poder enfrentar essas adversidades, assim, porque ser radical nem para o bem nem para o mal, assim, vai valer a pena, sabe? Ser radical para evitar a escuta ou ser radical para forçar o diálogo, sabe? Não são caminhos bons. O caminho sempre é o do meio, né? O melhor caminho do equilíbrio, da flexibilidade. Eu super entendo as mulheres não quererem, a maioria das vezes, não quererem ensinar os homens, né? Como os homens precisam lidar com a paternidade ou até mesmo com a questão do machismo em relação às mulheres, a questão da opressão. Mas ao mesmo tempo também se a gente tem que ter esse lugar de troca de alguma forma, né? Não dá para ter um gap, um abismo entre a gente, sabe? Não está cabendo mais não falar dos assuntos, eu acho, né? Eu acho que nós estamos num momento de muitas oportunidades de aprendizado, eu acho, assim, de muitas oportunidades de sermos melhores, né? Com a gente e com as pessoas que estão à nossa volta, né? E com as pessoas que não estão dentro da nossa realidade, que a gente possa, pelo menos, ter a vontade de calçar os sapatos para não sair falando bobagem, né? Com certeza. É isso aí, Léo. Nossa, Amém. muito obrigada. Assim, eu gostei demais desse bate-papo. Eu gostaria, toda vez eu levo xingo porque fica tudo muito grande, mas assim, eu gostaria de ficar aqui escutando muito, muito mais coisas aí a respeito desse mundo novo do seu trabalho, né? Novo para mim, né? Lógico que não é novo, mas assim, é uma coisa que eu realmente não tenho conhecimento, fiquei surpresa, adorei, né? Pode ter certeza que a próxima eu quero convite, eu quero ir lá sim, eu quero participar, eu gosto de entrar e estar nos lugares diferentes e ter novas, né, possibilidades. Eu gosto de viver essas coisas também. Te agradeço muito, Léo, muito carinho aí pela Obrigado sua você pelo participação. convite. E queria deixar aí um grande beijo do Me Conta, né, para
para você. Eu sei que você está seguindo, o Douglas me falou que você está seguindo o canal. Está começando agora, espero que você goste. Estou aberta a sugestões, aí vai ser um prazer. Sempre que você quiser que a gente fale de algum assunto também, trazer para a gente debater. Léo, É isso, legal obrigada. demais. Obrigado você, foi ótimo. Obrigada. Um beijo, beijo no Lucas, beijo na Leite. Tá joia, um abraço, tchau, tchau.